problema de higiene, tá? É a mesma coisa que nós fazemos na nossa casa, no nosso convívio com os nossos parentes. Nós compartilhamos talher, compartilhamos copo, garfo, prato. Na ocasião podia se compartilhar, não havia nenhum problema. Só que nos nossos dias, para a igreja, né? Para a igreja, nós temos que observar a questão da higiene. Então, por isso que nós não temos o costume de um só cálice, dá para todos beberem do mesmo cálice. Porque as pessoas que fazem isso, elas acham que praticar fisicamente isso vai ser uma prática de fé. E isso vai surtir um efeito espiritual. Não. Nós temos que ter sabedoria. Amém? Então nós não vamos sair compartilhando. O pastor bebeu primeiro. Esperto, né? Porque ele não dava todo mundo beber e depois ele bebe, né? Não é mesmo? Bebeu primeiro e deu, passou o cálice para todo mundo beber. Aí o segundo já vai olhar e falar: ô louco, né? Essa pessoa colocou a boca nesse copo, nesse cálice. Eu tenho que participar. Fica estranho. É uma questão de falta de higiene. Então nós não temos essa prática. Por isso cada um tem o seu cálice. Cada um bebe do próprio cálice, né? Até porque esse ato de beber, tomar o cálice da nova aliança no sangue de Jesus, ele traz para nós o efeito se nós colocarmos a nossa fé em ação. Mas colocarmos a fé não no nosso ato, mas colocarmos a fé no ato que Jesus praticou. Aliás, não só aquele ato de Jesus tomar o cálice naquela ocasião, mas todos os atos que Cristo fez, eles ficaram como fundamental, como a pedra fundamental. Assim como Cristo é a pedra fundamental, quer dizer, ele é a pedra principal, ele é a base de tudo. Então todas as coisas que Cristo fez é a base de tudo para nós, é o nosso exemplo. Amém? Amém. Aliás, eu quero abrir só um parênteses aqui, se vocês me permitem, rapidamente. Principalmente nos dias atuais de muito sofrimento, muita aflição, muita dor, etc, etc. Tem pessoas que elas ficam esperando um empurrão, um incentivo para continuar ou para levantar. Ok, eu não tenho nada contra isso. Mas o problema é a pessoa ficar vivendo a depender de incentivo, de palavra de incentivo, de palavra de ânimo. Você vai conseguir. Cristo nunca teve essa intenção com seus discípulos. Nunca foi propósito de Deus botar sempre uma pessoa do lado do outro para falar: vamos lá, você vai conseguir. E sempre está tendo que dar uma palavra de ânimo para a pessoa, sempre mandar a pessoa levantar e a pessoa caminhar. Isso nunca foi propósito de Deus. O propósito de Deus qual foi? Jesus veio, caminhou, esteve no nosso meio, deu exemplos, deixou exemplos, e ele foi deixado como modelo. Por isso que nós temos, que Paulo fala lá em Filipenses: uma coisa eu faço, que é deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu olho para o autor e consumador da minha fé. Então o meu alvo, quer dizer, o meu modelo para continuar a caminhada, para ter ânimo, para ir em frente, para prosseguir, para continuar andando em rumo à terra prometida, o meu modelo, e o que eu tenho que ouvir, o que é? É a voz de Cristo falando: venha, continue firme, fique firme, vá em frente. Esse tem que ser o meu modelo. Eu não posso ficar dependente de pessoas humanas, porque as pessoas são falhas. Eu tenho que depender de Cristo. Eu tenho que ouvir o que Jesus me fala, o que o Senhor me fala. Amém? Amém. Aí eu vou continuar, porque eu vou caminhar não por aquilo que eu vejo, mas eu vou caminhar por aquilo que eu creio. Glória a Deus. Então deixe de lado isso, ficar esperando. Se nós formos ficar esperando alguém nos dar uma palavra de ânimo, vamos ter problemas. Porque as pessoas, elas são falhas, nem sempre as pessoas vão estar à nossa disposição.
E pode perceber, aquele que é necessitado de uma palavra de ânimo, que alguém que vai incentivar, esse fica sempre esperando por alguém. E se não tiver ninguém? A Bíblia diz: pode meu pai, pode minha mãe me abandonarem, mas o Senhor vai me amparar. Glória a Deus. Eu tenho que esperar em Deus. Se aparecer alguém para dar uma palavra de ânimo, amém. Se alguém para dar um incentivo, que aparecer para dar um incentivo, amém. Um elogio, amém. Mas se não aparecer, siga em frente. Continue a caminhada. Vai na força do Senhor que você vai ter vitória em nome de Jesus. Fecha esse parênteses, tá certo? Então o modelo sempre é Cristo. Sempre é Jesus o nosso modelo. E para nós sabermos de como nós devemos proceder, em Jesus nós vamos saber. A questão da submissão, em Jesus. A questão da obediência, em Jesus. A questão do comportamento, pensamentos, palavras e ações, em Jesus. Tudo, o nosso modelo é Jesus. Amém? Amém. E a ceia não deveria, com certeza, ser diferente. Depois, meditem em Lucas 22, 14 ao 20, que vai falar também sobre a origem da ceia do Senhor. Glória a Deus. Agora, quando a gente vai e começa no que diz respeito à igreja do Senhor, vamos ver como que aconteceu isso. Atos 2, a partir do versículo 42. Atos, no livro de Atos, é onde está a história da igreja do Senhor, né? Quando a igreja começa a ficar mais ativa, porque, volto a repetir, quem instituiu a igreja do Senhor foi o próprio Senhor, foi Jesus. Amém? Agora, a reunião dos irmãos, a congregação dos irmãos, né? O ajudamento dos irmãos, essa organização enquanto igreja, a gente começa a ver isso já a partir do livro de Atos, tá certo? Que chama assim também Atos dos Apóstolos. Então diz aí a palavra do Senhor. E perseveravam, que o subtítulo é como viviam os convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, a palavra que os apóstolos deixaram, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Amém. Então, dentre outras coisas, agora veja, nós falamos sobre a condição espiritual que é a ceia do Senhor, e que nós a fazemos baseado na fé, né? É espiritual. Agora, tem algum resultado, fisicamente falando? Tem. E tem algum resultado que seja benéfico até mesmo para as nossas emoções? Tem. Que é a questão da comunhão. Comunhão é o ajuntamento de duas palavras, que significa comum, união. Comunhão. Então, primeiro eu me disponho a estar junto com o meu irmão, participando da ceia do Senhor, e o resultado disso significa o seguinte: que eu serei fortalecido por essa atitude de obediência, porque eu me uni, eu me juntei ao meu irmão e eu participei do corpo e do sangue de Cristo com esse meu irmão. Então, emocionalmente falando, eu sou favorecido, porque Deus ele não trata segundo as emoções de cada um, mas Deus respeita as emoções, e Deus é o primeiro interessado em que o emocional de cada um esteja saudável. Amém? Amém. Por isso que quando eu venho para a igreja e eu participo da ceia do Senhor, eu estou ali em comum união com meu irmão, eu me sinto acolhido, amparado, glória a Deus, confortado, aleluia, e eu me sinto seguro. Amém. Agora, eu acabo não sabendo classificar a ordem disso. Como é que é isso? Como é que eu sou confortado? Como é que eu sou amparado? Como é que
eu me sinto acolhido? Como é que acontece? Eu não consigo nomear isso, eu não consigo colocar isso no papel. Sabe por quê? Porque diz a palavra do Senhor: ó quão bom, ó quão agradável é que os irmãos vivam em união. Oh glória! Glória a Deus. É comum Aleluia. união que a celebração da ceia provoca em nós. Então não é como se fosse um grêmio recreativo, não é como se fosse um encontro social. Vou num sítio, vou numa chácara, vou num clube, me reunir com as pessoas. Não! Porque quem ordena a bênção diante dessa comum união é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aí nós nos sentimos achegados, né? Uns aos outros. Aí a palavra do Senhor que diz que nós somos membros uns dos outros e somos membros do corpo de Cristo. Sabe o que vai acontecer a partir daí? Aí sim eu vou me sentir mais motivado para continuar com Cristo. Eu vou passar a crer mais que eu tenho uma família, a família da fé, a família de Cristo. Amém? Amém. Eu vou me sentir inserido no corpo. O próprio ajustar de juntas e medulas, quem estará se encarregando é o Espírito Santo. Quem vai ajustar, porque somente quem consegue ajustar um doutor e um que não é doutor, que não tem tanto estudo, é o Espírito Santo. Somente consegue ajustar um palmeirense. Está bem, palmeirense? Está feliz, né? Com um corintiano. Aí, ó, essa hora parece um monte, né? Somente quem consegue ajustar pessoas que têm diferentes ideias, diferentes pensamentos, é o Espírito Santo. Amém. Somente Ele. Aleluia. Aí sim, aí eu vou conseguir o objetivo, não meu, mas o objetivo de Deus. Glória a Deus. Ainda em Atos capítulo 20, agora versículo 7, vamos ver um outro momento em que os irmãos, eles estão em uma comum união. Aqui são os nossos irmãos que eu creio que nós vamos vê-los lá no céu, amém? Vai ser uma coisa interessante, eu creio. Olha, você aquele irmão lá que a gente leu aquele dia lá na igreja, lá em Atos, você estava lá naquela reunião? Eu estava. Poxa vida, mais de 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos depois, eu li lá e vi a reunião de vocês lá. Que bênção, hein? É verdade, entenderam? Olha que coisa maravilhosa, né? Amém? 20, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, né? Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então estavam ali os irmãos, né? Eles estavam em reunião, em comunhão, ali no partir do pão, uma coisa tremenda, amém? Muito bem, a ceia, ela representa a unidade do corpo de Cristo. Vamos ver agora na palavra que nós acabamos de ouvir acerca dessa questão de unidade, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler agora na linguagem de hoje. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Agora, uma outra coisa que a ceia, a celebração da ceia do Senhor, ela provoca, ela proporciona,
unidade. O que significa unidade? É ser um. É o único. Só existe um corpo, como diz no Efésios. Só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um Espírito, só existe uma palavra. Só existe um Espírito que age, que está em todos, que age por meio de todos. Então tudo que Deus Ele fez para a igreja, e tudo que Ele realizou através dos apóstolos, através dos profetas, dos mestres, dos pastores, inicialmente falando, primitivamente falando, visava o que? A unidade do corpo de Cristo. Visa isso. E eu creio que esse é um grande objetivo de Deus ainda na igreja, na face da terra. É unir um só corpo. É tornar o povo dele único. Um só povo. Um só povo. E nós temos, eu creio, que formas de exercitarmos isso, praticarmos isso, até que nós cheguemos àquilo que é perfeito. Veja bem, o casamento de um homem e uma mulher não é perfeito, mas tem um modelo que é perfeito, que é o casamento de Cristo com a igreja. Amém? Amém. Agora, o fundamental no casamento de dois seres humanos, um homem e uma mulher, é eles serem um. Porque desde Gênesis Deus estabeleceu isso. E se tornarão os dois em uma só carne. Unidade. A gente vê em várias passagens, várias situações. E depois o Senhor ensina que, havendo separação, havendo rachadura em um casamento, ele vai ser destruído. Em seguida, Jesus ele dá mais exemplo: família. Se na família tem rachadura, vai ser destruído. Ou seja, se tiver separação, se tiver contenda, desunião, vai ser destruído, não vai subsistir. Em seguida, Jesus ele dá exemplo sobre o reino. Um reino não pode estar dividido, porque uma vez que estiver dividido, ele não vai subsistir, ele vai rachar e ele vai ser destruído. E depois ele menciona até o exemplo do próprio Satanás. Ele fala: Satanás porventura está dividido contra si mesmo? Nenhum reino pode estar, no caso do reino das trevas, não pode estar dividido. Ainda que os demônios, agora falando em outras palavras, ainda que os demônios eles obedeçam porque têm medo de Satanás maltratar eles, né? Porque Satanás é o chefe deles. Agora, se eles não fizerem o que Satanás manda, do jeito que Satanás manda fazer, Satanás chega e fala: vai lá e mata aquela pessoa. Aí aquela pessoa é crente, fiel, ora ao Senhor, jejuma ao Senhor, Deus manda anjo para livrar, o demônio chega lá e não consegue matar aquela pessoa. Aí o demônio volta para dar relatório para Satanás, e Satanás chega e fala: por que você não matou? Eu não consegui, tinha muito anjo do Senhor ali guardando ela. Aí Satanás vai e maltrata aquele demônio que não conseguiu, porque o reino dele tem que estar unido. Eles têm que ser um, ainda que para o mal, tá certo? Então, Jesus ele deu aí esses exemplos de que a unidade ela precisa existir. Precisa existir. Então, pelo sangue de Cristo, nós nos tornamos o quê? Um. Ele nos une, tá? E quem aí vai ver o exemplo do pão. E quem faz com que essa unidade ela permaneça, aí vem o exemplo do pão. Tudo muito bem ajustado, e todos sendo uma só massa, né? Eu vou assar o pão, peraí, vamos tirar um pedacinho aqui de massa e vamos botar para assar separado. Não, é o pão. Porque se tirou já não é mais o pão. Se aquele pedaço de massa já não faz mais parte do pão, então depois de assado ele não vai ser um pão único. Ele vai ser uma parte do pão. E no corpo de Cristo não existe uma parte do corpo de Cristo. Nós somos membros de um só corpo. Amém? Amém. Graças a Deus. Então nós precisamos ter isso também em mente, que a ceia do Senhor ela é um memorial da nossa unidade, que é propósito de Deus que a igreja esteja em unidade, que os irmãos estejam em unidade, sempre em unidade, sempre em unidade. Amém? Glória a Deus. E agora nós começamos a finalizar. Em seguida nós vamos
participar da ceia. Nós vamos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Só voltarmos um pouquinho. Eu sei que muitas vezes é cansativo,